Você sabe que eu tenho dificuldade de esperar. Já tudo aqui, tudo borbulhando, mas na hora não sai. O que acontece? Eu tenho essa dificuldade. Por que isso é bom, isso é importante? Não basta só simplesmente chegar aqui e ficar falando se vocês não praticam. Nós estamos falando sobre interpretação, não é isso? Sim. O nosso tema principal aqui é interpretação. Quando a gente fala de hermenêutica, obviamente que a gente já fala sobre interpretação. A hermenêutica por si só é a ciência da interpretação. Então, fazendo isso, a gente força os que já sabem, claro, a serem melhores do que já são. Entendeu aí, Priscila? Entendeu aí, Natan? O Ibo, entendeu aí? Serem melhores do que já são. E, obviamente, aquele que acha que não tem habilidade nenhuma, descobre que tem. Quem diria que a Marli iria falar sobre refrigério? Quem diria que palavras simples, sucintas e objetivas trariam a gente para uma tranquilidade? Refrigério. Deu para entender? Quem diria que um testemunho serviria para embasar o argumento de Maria? Então, tudo é importante. Coisa séria, pastor? Pode usar. Pode usar? Sendo que eu, na maioria das vezes, aconselho que se você tiver um testemunho gigantesco, tenta resumir. Porque senão, infelizmente tem gente que usa o testemunho a vida toda e esquece da mensagem, esquece até do texto que leu. Isso não é legal. Por quê? O texto que você escolheu, você tem que entender uma coisa, o texto ou o contexto que eu escolhi para ler e aplicar, não é uma escolha aleatória sua, é uma escolha direcionada. Significa que Deus deu para você porque Ele quer falar sobre aquilo que ali está. Deus vai me permitir pegar alguns pontos fora e trazer para dentro? Vai. Mas esses pontos que eu pego fora e coloco dentro da mensagem, eles precisam serem sucintos. Por quê? Porque o mais importante não é o ponto que eu pego lá fora, não é o testemunho que eu trago lá de fora, tudo bem que ele vai validar, a não ser que eu vá dar só testemunho, é diferente. Mas o mais importante é o contexto do que Deus quer falar com a igreja. Você tem que ter na sua cabeça isso. O que Deus quer falar com a igreja? Essa é uma pergunta que você deve fazer sempre que o uso for fazer da palavra do Senhor. Independente de que forma seja. Independente se é uma ministração, independente se é um estudo, independente se é uma palestra. Mesmo na palestra você já tem um tema para você aplicar. Mas, mesmo tendo um tema para você aplicar, você é um canal, você é um instrumento. E você tem que entender que você só tem um tema ali que já foi te dado para você abordar. Claro, você vai entrar nele por permissão do Senhor. E, obviamente, se o Senhor quiser te tirar dele para alguma área, Ele vai fazer isso. Porque eu tenho que entender uma coisa, o meu direcionamento e a minha base é Deus. Quando eu entender que o meu direcionamento e a minha base é Deus, as coisas fluem. Amém? Deu para entender? Foi um testezinho bom, né? Foi, valeu. Vocês mostraram aqui realmente para que vieram estudar. Isso é bom. E eu volto a dizer, melhorar os que já são vão se tornar melhores ainda. E aqueles que têm dificuldade vão descobrir que é possível também chegar a esse nível. Amém? Bom, fechando então essa apresentação, nós colocamos aqui sobre princípios básicos da hermenêutica, tá? Dentro dessas 6 apresentações, a gente aborda todo esse capítulo apresentado pelo autor com toda a propriedade. Por quê? Dentro da hermenêutica, a primeira coisa que eu preciso entender, tá, é conhecer o autor, ou conhecer a situação do autor como escrito está. Tá? Quando eu falo sobre conhecer a situação do autor, eu tenho na Bíblia 5 livros chamados de a Torá. Quem são esses livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e o D. São quantos livros? Quem é o autor desses livros? Quem? Moisés. Perceba que quando eu leio, tá, o livro de Gênesis, eu tenho algum traço da vida de Moisés lá dentro? Não. Mas quando eu leio o livro de Êxodo, eu vejo algum traço da vida de Moisés lá dentro? Sim ou não? A gente vê o nascimento dele, sim ou não?
Então, automaticamente, a história do autor do livro de Êxodo tem pauta dentro do livro, ok? Por que a história de Moisés entra no livro? Porque Moisés é um instrumento escolhido por Deus para colocar em liberdade o povo seu este que estava escravizado no Egito. E aqui vai uma coisa muito importante para vocês. O que, pastor? Quantos anos o povo ficou escravo no Egito? 430 anos. Volto a perguntar de novo: quantos anos o povo ficou escravo no Egito? Pode responder, não tem medo. Ok? Agora vamos lá. Essa afirmação é verídica? É concreta? Eu estou estudando o quê? Hermenêutica. Princípios básicos da hermenêutica. A hermenêutica trabalha com a interpretação. Eu disse que a hermenêutica, volto a dizer, ela precisa da ajuda de quem? De quem? De quem? Exegese. Ok? Ela precisa da ajuda da exegese? Por quê? O que a exegese faz, Cava, busca, ok? Saca, ok? Traz à tona, ok? Estão conseguindo entender? Sim. Traz à tona, ok? Então eu preciso da exegese para me ajudar a interpretar? Sim. Por que eu estou fazendo isso aqui com vocês? Eu fiz uma pergunta, sim ou não? Sim. Vocês responderam. 400 anos. Vamos lá. Quem é que entra no Egito? Quem é que entra no Egito com seus familiares? Jacó. Não é isso? Segundo o princípio da história, o faraó em ascensão na época, amigo de José, que colocou José como governador, vai dar a José o direito de colocar a sua parentela para morarem aonde? Aonde? Terra de quem? Terra de Gozém, ok? Terra de prado, terra de fertilidade. Agora, o povo do Egito permite que a descendência de José venha morar nas terras de Gozém, sim ou não? Sim. Estão morando, não estão morando? Construíram casa, sim ou não? Se estabeleceram na terra, sim ou não? Havia perseguição sobre a vida deles? Não. Eles estavam escravizados nesse princípio de entrada? Não. Durante todo o período em que José estava governando o Egito, eles foram escravizados? Não. Então já não é 430. Entendi. Pegou? Pastor, a pergunta foi estranha. Tá vendo? Só porque sabe que eu. Só porque sabe que eu. Capciosa, mas interessante. Não, interessantíssimo. Deu para entender isso aqui? Então, somente o tempo em que José governou o Egito, eles já estavam morando em Gozém, entenda isso. E por estarem morando lá, não eram escravos, então o tempo já diminui. 430 anos não é tempo de escravidão, 430 anos é o tempo que eles habitaram no Egito. Volto a dizer, 430 anos não é 400 anos de escravidão, e vocês escutam isso constantemente em pregações adversas. O povo ficou escravizado 430 anos, não ficou. Não ficou. 430 anos foi tempo de residência, moradia, habitação em Gozém. Amém? Pastor, não existe eu acho que não tem um versículo onde Deus ele fala para Abraão um tempo, né, que o povo vai ficar. Exato. Deus avisa para Abraão que ele seria o cativo e usa a expressão 400 anos. O próprio Deus faz isso. Mas quando você entra dentro da história, o tempo de escravidão literalmente
só vai começar a partir do nascimento de quem? Moisés. Vocês são lindos. Vamos lá. O povo começa a ser escravizado a partir do momento que quem nasce? O povo está habitando o Egito há mais de 300 anos. Acho que quando se levanta um novo faraó, é isso? Se levanta um faraó, diz o texto, no contexto, que não conhecia José. Não conhecer não quer dizer que ele não conhecia literalmente, porque era impossível não saber da história de José. Entendeu? Quando eu digo não conhecer, é porque eu não quero ter relacionamento, nem parte automaticamente com esse elemento. Porque, segundo os historiadores, a descendência dos egípcios que estavam no governo, tá, provinha dos Ixos, tá, eram semitas. E os que assumem o império agora, que diz que não conhece José, já era de uma outra descendência. Bom, isso aí é história, a gente não vai entrar nisso, porque tempo a gente vai acabar perdendo. Mas só para entender, quando diz que esse faraó não conhecia, é impossível não conhecer a história do hebreu que levou o Egito da fome. É impossível. Ele sabia, ele só não queria ter relacionamento. Porque a intenção dele era o quê? Escravizar o povo. Perceba que quando esse moço aqui nasce, né? Esse faraó, ele tem na sua cabeça um pensamento escroto, esquizofrênico. Esse povo está crescendo muito na terra de Gozém. Vai que de repente eles se revoltam contra a gente e se lançam contra a gente. Quem é que vai deter esse povo? Então vamos fazer aqui um censo e vamos diminuir um pouco. Já começa por aí. Aí vem a matança dos meninos abaixo de quantos anos? 2 anos de idade. Tudo para quê? Para controlar o povo. Nesse período Moisés é escondido, é achado pela filha de Faraó, é criado como príncipe do Egito, 40 anos reside no palácio. Veja bem, o povo começou a ser escravizado depois que Moisés nasceu. Durante todo o período em que Moisés esteve morando no Egito, o povo já estava sendo escravizado há 40 anos. Moisés mata o Egito, conhece a história, foge para o deserto, vai habitar em Midian, mas 40 anos Moisés está habitando na terra. Somando com 40 do Egito, quantos anos Moisés está? 80 anos, 80 anos de escravidão, não são 430. 430 é de habitação, incluso aqui os 80 anos de escravidão que ficaram durante o período depois que Moisés nasceu. Volto a perguntar, quanto tempo o povo israelita ficou escravizado literalmente no Egito? 80 anos. Por que eu preciso da exegese? Para cavar. Conseguiu entender? Pegou, Natan? Não bugou. Bugou, Natan? Volta aí, Bruno. A hora mais importante do bugou, Natan? Não acredito. Não consegue mais ter. Não acredito. Não consegue mais, né? Amém? Então, Volta a perguntar, vamos lá. Quanto tempo o povo habitou no Egito? Pastor, é melhor voltar. habitou 430. Quanto tempo ficou escravo literalmente? 80 anos. Quando é que a escravidão começou? Ô pastor, e por que Deus falou lá 400 anos? Não, Deus falou que era o tempo que eles iam habitar em terras estranhas. Teu povo vai ser cativo em uma terra durante tantos anos, tá? Porque cativo para Deus tanto faz, 80, 400, para Deus tanto faz. Só que quando você vai na história, você descobre que eles habitaram 430 anos. Porém, de escravidão, literalmente, somente 80 anos. E cativo não quer dizer só concorrente também. Exato, não Está quer em dizer uma cultura longe da diferente da sua, dependendo de costumes e usos e costumes, se apropriando dos usos e costumes. Tanto é que quando o povo começa a caminhar no deserto, demonstram essa fraqueza. Essa questão do faraó Não é? conhecer. Ou seja, foram 430 anos, para pensar, são 430 anos sendo aculturado dentro do sistema politeísta do Egito. Esse dia falando sobre isso, sobre a corrente. Gente, da mente. amém?
Pegou aqui a informação? Qualquer coisa está sendo gravada, vocês assistem de novo. Assistam de novo. Ok? Então, voltando para cá, conhecer o autor, a situação do autor é fundamental. Eu entrei aqui em Moisés automaticamente porque há resquício da história de Moisés dentro do livro e vai revelar a personalidade do personagem, sim ou não? Sim. Vamos lá, mais um traço da personalidade de Moisés, mais um. Moisés está com 80 anos. Moisés está com quantos anos? 80. Moisés está pastoreando as ovelhas de quem? Seu sogro, não é? Uma ovelha se perde, Moisés vai atrás dela, sim ou não? Sim. Moisés se depara com uma cena inusitada, sim ou não? Sim. Quando ele vê a sarça pegando fogo, ele diz: olharei para ela, vou chegar perto para ver esse negócio. A ideia, quando ele diz, e se virou e olhou, a intenção dele era chegar perto. Tanto é que o Senhor fala diretamente para ele: Moisés, não venha. Antes tira o quê? A sandália dos teus pés. Porque o lugar é o quê? Perceba que a presença do Senhor sempre vai santificar o lugar, independente. A presença do Senhor santifica o lugar. Aonde Deus entrar, a presença de Deus vai santificar o lugar. Ok? Não é que aquele lugar ali ficou santo ou já era santo. Não, é a presença de Deus que santifica o lugar. E o sobrenatural presente, quando Moisés vê a sarça não pega, não se queima, eu não entendo isso, e ele quer se aproximar, Deus diz para ele: ó, não faça. Primeiro você tira a sandália dos pés, para você chegar na minha presença. Isso é o que? É reconhecer. Isso é sinal de se humilhar literalmente. Ok? Bom, mas eu sei que cada um de vocês vai ter uma interpretação muito mais profunda sobre isso, então é apenas superficial para vocês entenderem. Bom, esse Moisés que vai ter contato com Deus naquele exato momento, Deus vai dizer para ele que vai levá-lo para o Egito para libertar o povo. O que ele vai dizer para Deus? Resquício, conhecendo o autor. O que ele vai dizer para Deus? Não sei falar, eu tenho dificuldade. E aí dentro desse eu não sei falar, eu tenho dificuldade, que muita gente diz que Moisés era o quê? Não sabe. Está escrito na Bíblia que Moisés era gago? Não está escrito. Então não posso dizer que Moisés era gago, porque não está escrito na Bíblia. Então vou dizer: Moisés era gago. Está escrito aonde? Nem nos resquícios históricos extra-bíblicos eu encontro dizendo que Moisés era gago. Ele fala que ele é pesado de língua. Pesado de língua. O que você entende por uma pessoa pesada de língua? Eu entendo que ele era grosseiro. Bateu, levou. Sabia falar. Varão bomba. Bateu, levou. Mandou, responde. Não tem papo na língua. Mas eu posso entender também, Priscila, que imagine você, ele foi criado em toda a cultura do Egito. A Bíblia diz que ele era poderoso em palavra. Joséfo diz que ele chegou a ser comandante das tropas do Egito. Chegou até a ganhar guerras para o Egito. Inclusive numa dessas guerras que ele ganhou, segundo Flávio Joséfo, chegou a se casar com uma mulher etíope. Coxita. Tá? Então entenda, esse Moisés não era qualquer um, era um cara que tinha conhecimento, tinha habilidade, está na Bíblia. Eu não estou inventando, está na Bíblia. E aqui que fica a pergunta: como é que um cara poderoso em palavra vai ser gago? Imagina ele comandando o exército. Pois é, né? Não vai dar. Você sentido? Não dá. Eu não sei de onde saiu essa interpretação, gente. Mas vamos lá: 40 anos fora do Egito, conhecendo um novo dialeto diferente do egípcio, automaticamente ele vai ter dificuldade de falar o quê? O dialeto que ele aprendeu quando era criança. E desenvolveu até os 40 anos. Ele está habitando fora há 40 anos. Há mais de 40 anos. Então quando ele diz que não sabe falar, tem dificuldade, apesar de ele estar dizendo: eu não sei nem como é que a língua do povo é mais. Só que aí Deus vai dizer para ele o quê? Arão está lá, fica tranquilo. Amém, irmãos? Amém. Arão está lá, fica tranquilo, não vai ter problema. Eu estou te escolhendo, estou te capacitando, estou te dando poder porque eu quero você. Se eu não quisesse você, eu escolhi Arão. Arão já está lá, mas eu quero você. Amém, irmãos? Amém. Quando Deus diz eu quero você, não adianta fugir.
Não adianta se esconder. Não adianta dizer eu vou para Tarsis. É Nínive que tu tem que ir mesmo. Amém, irmãos? Então, a gente descobre o que? A situação do autor. Isso falando de Moisés. Eu poderia até, como já entrei aqui, quando a gente vê Jonas, por exemplo, tem resquício da história dele? Tem, filho de Abitai. É o suficiente. E aí você vai entender um pouco da história do personagem. Jeremias, quando é chamado, o que Jeremias fala? Sou uma criança. Sou uma criança. Aí você pergunta, por que ele diz eu sou uma criança? A maioridade é reconhecida a partir dos 21 anos de idade. Para os judeus e israelitas, o jovem, o moço é reconhecido a partir dos 21 anos de idade, com maior idade. Nesse período Moisés não estava nessa idade, ele estava em transição automaticamente, então ele se achava ainda o quê? Um moço, um menino. Não sei falar, tenho dificuldade. Só que Deus não está preocupado com a tua idade, Ele quer te usar independente da idade que você tem. Tanto é que Ele vai usar Isaías, antes do capítulo 6, numa idade jovial. Segundo alguns historiadores, ele tinha 14 para 15 anos, quando Deus começa a usar o menino. E aí, Deus está preocupado com a idade? Se Deus estivesse preocupado com a idade, Jesus não se assentaria entre os doutores e responderia a eles com sabedoria. Então, o Deus que usa menino é o Deus que usa homem, é o Deus que usa velho, é o Deus que usa você, é o Deus que usa a mim, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quiser, da forma que Ele quiser. E pronto, acabou. Sabe Amém? que nem conhecia, aí a Bíblia fala que Menino. não conhecia. Era um menino. Os improváveis, né, pastor? Os improváveis. São, poxa, vocês são mesmo, vocês estão demais. Amém, gente? Então, princípios básicos da hermenêutica: conhecer o autor, ou a situação do autor do livro. Amém? Vamos lá, eu falei aqui de personagens, mas vamos lá, quem é o real autor da Bíblia? Deus. Esses escritores são autores também? São autores por trás do autor. Obviamente que a gente chama eles de escritores, mas eles foram inspirados a escrever, sim ou não? Então o real autor da palavra é Deus. Detalhe, se eu tenho que conhecer a situação do autor, a Bíblia vai me revelar a situação do autor Deus, através das suas páginas, sim ou não? Sim. Qual é a situação do autor Deus na Bíblia? Ele é soberano, Ele é imutável, Ele é eterno, amém? Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, amém? Querem mais alguma coisa? Ou tá bom? Ele se subdivide em 3 essências: Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Ah, pastor, mas não existe trindade na Bíblia. Não existe, o termo não existe. Mas quando eu olho para dentro de mim, eu percebo que eu sou um ser tricotômico. Eu tenho um corpo, uma alma e um espírito. E a Bíblia diz lá em Gênesis 1:26 que Deus diz com toda a propriedade: façamos o homem conforme o quê? A nossa imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Perceba a descrição: a nossa semelhança. Então, quando eu olho para mim e percebo que eu sou um composto de corpo, alma e espírito, eu sou a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo na mesma essência. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Maravilha. Então a Bíblia me revela a situação do autor, ok? Sim ou não? Sim. Posso aqui, já que o Espírito Santo é o real, né, a real inspiração, nós temos pauta para estudar sobre a pessoa do Divino Espírito Santo segundo a Bíblia? Sim. Temos, sim ou não? Temos. Temos pauta para estudar dentro da Bíblia a personalidade do Cristo? Sim. Temos pautas dentro da Bíblia para estudar sobre o Deus Criador? Sim. Temos pauta dentro da Bíblia para estudar sobre a situação do ser humano? Sim. Temos pautas dentro da Bíblia para estudar sobre geografia, história? Temos. Amém, irmãos? Então o princípio básico da hermenêutica me leva a conhecer o autor, a situação real do autor. Amém? Segundo ponto, conhecer o padrão literário. Amém, irmãos? Igor, o que é o padrão literário? Ficou difícil, né?
Quer arriscar, Priscila? Não, você tem a ver com literatura. Tem a ver com literatura? Você tem que ver o português. Tá certo, tem a ver com o quê? Português. Português, língua portuguesa, né? Tem a ver com português lá, português lá, língua portuguesa, né? Tudo bem. Vamos lá. Bom, estilo de conhecer, literatura. exato, estilo de literatura. É igual o Apocalipse. Vamos lá, a Bíblia, ela foi escrita em hebraico, grego e aramaico. Ok? Segundo os expositores da teologia, Jesus falou o aramaico quando esteve aqui na terra. Não vai me edificar em nada, é apenas conhecimento. Vamos lá, mas a Bíblia foi escrita em hebraico, grego e aramaico, sim ou não? O padrão literário da Bíblia está baseado em 3 idiomas, sim ou não? O Novo Testamento, por exemplo, ele foi escrito todo em que língua? Hebraico. Não. Pô, grego. Grego. O Novo Testamento foi escrito todo em grego. O Antigo Testamento você vai encontrar uma parte gigantesca do hebraico, e aí você encontra alguns textos e contextos do aramaico, alguns livros vai dar uma evidência ao aramaico, tá bom? Então, os princípios básicos da hermenêutica me revelam o padrão literário da Bíblia, amém? Aí eu pergunto para vocês, eu preciso conhecer, eu preciso dominar o hebraico para entender a Bíblia? Eu preciso dominar o grego para interpretar a Bíblia? Se o maior intérprete. Até que não, mas entenda uma coisa, ter noção básica é bom. Eu tentei, aguentei. É difícil, né? Cabelo por esse O tamanho. grego, né? Alfa, gama, beta, delta, eta, zeta, ica, sei lá o que, por aí vai. O grego não é fácil. O grego do helenismo grego, né? o grego ainda é mais fácil do que o hebraico, porque na verdade o que acontece é tudo símbolo, óbvio, né? Mas ele é mais fácil, por incrível que pareça, do que o hebraico. O hebraico começa a complicar quando entra gameta, eta, não sei o que, porque você pega a letra, por exemplo, né? Aí você tem lá uma letra do hebraico, de repente aparece um ponto aqui, aparece outro ponto aqui, outro ponto aqui. Aí fica difícil, não é uma língua fácil. Matemática. Né? Eu só estou dando um exemplo aqui de como aparecem os símbolos do hebraico, tá? Mas veja bem, eu disse, volto a dizer, eu preciso conhecer o hebraico, eu preciso conhecer o grego. Talvez você diga para mim, não, mas eu vou repetir, ter noção, saber o que é, pelo menos a palavra é importante. Por quê, pastor? Porque você vai pegar material ou materiais, você vai pegar bíblias ou bíblias que vai trazer a palavra no original para você. E é sempre bom a gente buscar no original o sentido da palavra. Eu tinha um professor de grego que dizia que quem estuda grego é igual aquele urso Você come... É um urso mais esperto que todos os ursos. Filosofia, amante da sabedoria, ele foi falando, destrinchando, ficava assim, mas não entrava. Meu Deus, é muita coisa. Mas é uma língua boa de aprender. Tá bom, gente? Então, qual é o padrão literário? Qual é o padrão literário? É o estilo da literatura. Qual é o estilo da literatura aí? Hebraico. Ela usa o quê? Ela usa o hebraico, ela usa o grego e ela usa o aramaico. Ok? E aí, quando automaticamente ela vem chegar dentro da língua portuguesa, ela passou por uma transliteração. O que é isso? É pegar um símbolo, transformar em outro símbolo para eu interpretar o que significa. É pegar o símbolo hebraico, colocar dentro do símbolo grego para eu interpretar o que significa. Ok? Tem linguagem no hebraico, letras no hebraico que são línguas culturais, né? São. Então, são pontos que você deve... Sim. A origem da língua é uma coisa impressionante. Isso aqui força você a estudar a origem da língua, né? Isso é muito importante. Tá bom, gente? Bom, terceiro ponto. Conhecer tempo em que foi escrito.
Tá? Quanto tempo esse livro aqui chegou ou levou para ser concluído? Faz ideia? Eu vi uma vez. Eu só pergunto para o pastor Vilmar, que ele sabe. Esse dia eu estava vendo. Vamos lá. Tem um curso de teologia Pastor Vilmar. online, muito bom. Tá? Os professores desse curso, eles dizem que a Bíblia levou 1500 anos para ser concluída, ok? Porém, comumente, tá, existe aqui um tempo alocado aqui dentro que acaba levando para 1600. Isso dá 16 séculos. Ok? Então, o tempo que essa literatura levou para ser concluída foi 16 séculos, ou 1600 anos. Amém? Então você está na mão com um livro que tem mais de 1600 anos, com toda a propriedade. E ainda é atual. E ainda é atual. E se renova a cada dia. Amém? Isso é bom demais, né? O mesmo Deus que falou há 1600 anos atrás é o mesmo Deus que fala hoje. Da mesma forma como falou, vai continuar falando. E o mais interessante é que Deus, ele é literalmente, como é que eu posso dizer? Ele entra dentro da cultura. Eu acho que é Rui Barbosa que diz que a Bíblia ela não é ultrapassada, nem muito menos atual. A Bíblia é eterna. Eterna. Não tem como você dizer que isso aqui é ultrapassado, porque ela te prende. Livro nenhum. Que não é legal falar Velho Testamento. Antigo Testamento. Amém? O correto é Antigo Testamento. Velho Testamento é um termo meio arcaico, né? Dá uma ideia de coisa velha, desprovida de necessidade. Bom, então, Antigo Testamento, Novo Testamento. Ok? O Antigo Pacto ou Novo Pacto. Ok? Então, quanto tempo ela levou? 1600 anos. Amém, irmãos? Vamos lá. Princípios básicos da hermenêutica me dizem agora que eu devo conhecer onde foi escrita ou escrito. Aonde a Bíblia foi escrita? Quando você lê, o que você imagina? O que você pensa? Foi escrita onde? Tipo, vários lugarzinhos. Opa! Já temos uma ideia, vários lugares. Mas o que você pensa desses vários lugares? Um lugar específico. Alguém sentado numa cadeira escrevendo? Né? Em alguns lugares, sim. Eu acredito que é um lugar muito especial, né? Um monte dentro de um quarto. Próximo exemplo, não pode escrever na Vem cá. Moisés escreveu os mandamentos aonde? Não, Deus entregou para ele no monte. Ô pastor, Ele quebrou. O que Deus disse para ele? Faz de novo. Agora tu vai escrever, mas ele quebrar alguma coisa? Varão quebrudo. eu tenho uma dúvida. Porque teve uma certa feita, que a gente estava tendo aula com o pastor Zé Carlos, ele falou sobre quando Moisés morreu, aí ele falou assim, então ele não escreveu todos. Tem isso aí também? No livro de Deuteronômio relata a morte dele, mas é um momento da morte já para a transição de Josué. Possivelmente, não vou entrar nesse mérito, mas possivelmente possa ser que Josué tenha terminado o livro de Deuteronômio. Então, aí o que a gente faz? Justamente Não afirma, a partir do não entra momento. nisso. Nada confirma. Tá? Então, automaticamente, a partir desse momento, o momento em que ele falece, já não escreve mais, óbvio, e aí alguém precisa dar continuidade. Tanto é que o livro de Josué, segundo alguns expositores da teologia, é uma continuação do Pentateuco. Por que é uma continuação? Porque no livro de Deuteronômio a gente encontra Deus separando Josué, a gente encontra Deus santificando Josué,
a gente encontra Deus revelando para Josué o desejo da sua vontade, dizendo para Moisés: tudo que você for falar para a congregação, leva a Josué. Preparando, leva a Josué. Josué tem que saber de tudo a partir do momento. Então eu acredito que nesse momento Moisés começa a se preparar para a sua transição, porque a partir do momento que Deus está colocando Josué em evidência, ele já está deixando claro para Moisés quem ele escolheu para substituí-lo. Amém? Então, dentro dessa realidade, obviamente, a gente pode até interpretar que Josué deu continuidade aos relatos finais da história de Moisés. Deu para entender? Pegou? Então, a gente não afirma categoricamente, mas a gente pode chegar. Suponhamos que eu esteja numa palestra, eu penso dessa forma. Eu acredito que possa ter acontecido isso. Amém? Amém. Pegou? Peguei. Fechou? Bonitinho? Muito bem. Então, levou quanto tempo? 1600. Onde foi escrita? Em vários lugares. De palácio a prisões, deserto, monte, O próprio Moisés. pasto, na guerra, em vários lugares. A Bíblia foi escrita baseada no Espírito Santo. Inspirado pelo Espírito Santo. Isso. Então, as pessoas que escreveram ela tiveram discernimento, ouviram o Espírito Santo falar. Sim. Nós só temos esse contato com Deus quando nós buscamos. Claro. Então, acredito que pelaquela época, e ainda que é falado na Bíblia, o povo de Deus, o povo de Israel. Então, é o único, no modo de ver, o pessoal que tinha contato, que clamavam o nome de Deus, eram eles. Então, a princípio, ia começar a ser escrito por lá. Deus escolheu, eu preciso entender isso aqui. Deus escolheu um povo para ele. Essa escolha começa em Abraão. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem as 12 tribos, e obviamente dessas 12 tribos vêm aí todos os profetas, vêm os sacerdotes, vêm os escritores dessa escolha. Ok? Porque Deus escolheu a nação israelita para ser uma nação sacerdotal e representá-lo sobre a terra. O papel que hoje eu e você estamos fazendo era para Israel fazer. Só que Israel se recusa a fazer. Então dá essa ideia que o plano de Deus fracassa. O plano não fracassou. Por quê? Porque de uma forma ou de outra o povo conservou o Antigo Testamento. E conservando o Antigo Testamento, o povo do mundo tomou conhecimento de Deus através do Antigo Testamento. Querendo eles ou não. É a questão do faraó, né? Conhecia Josué, mas não quis ouvir. José. É José. Ok? Mas eu tenho algum pensamento fundamentado, assim, categórico, na questão de que, no categórico, no sentido de que a gente conhece as leis de Deus a partir do surgimento de Moisés no cenário bíblico. Sim. Antes de Moisés escrever as leis de Deus, os pensamentos de Deus, as ordenanças de Deus, qual é o pensamento comum do povo de Deus ali? Que tu vês Abraão dizimando a Melquisedeque. E você, de onde que tem algum pensamento? Já ouviu falar daquilo ali? Código de Hammurabi? Não. Já ouviram falar? A história fala sobre isso? Ah, pelo amor de Deus, história secular. Eu não sei se eu Oxê! nunca ouvi isso. Sala contém. O Código de Hammurabi ele é antes da lei mosaica. O Código de Hammurabi, você vai pegar a lei mosaica e vai comparar com o código, você vai ver que alguns pontos são totalmente parecidos. E aí, alguém disse que Moisés copiou o Código de Hammurabi e colocou como lei para o povo israelita. Na verdade, o Código de Hammurabi foi desenvolvido, né, por Hammurabi, que era rei dos caldeus na época. Então, esse elemento que desenvolveu um sistema de leis para os homens era a lei do código que regia o povo durante esse princípio antes da lei de Deus chegar e fazer evidência para o povo escolhido. O que eu aprendo, o que eu entendo?
Se o povo era capaz de obedecer uma lei criada pelos homens, que dizia olho por olho, dente por dente, vida por vida, e o povo estava disposto a obedecer essa lei, que era uma lei dos homens, por que não obedecer uma lei que foi colocada por Deus? Aí quebra a perna, pô. Você está entendendo? Hammurabi mandava. Veja bem, Hammurabi escreveu, mas escreveu por ordem e permissão de quem? De Deus. Se Deus tivesse permitido, Hammurabi não teria escrito nada. Todavia, Deus permite que Hammurabi escreva para ver o coração dos homens, se eles eram capazes, claro que Deus já diz onisciência, mas para ver se eles eram capazes de obedecer uma lei criada pelos homens. E o que acontece? Os homens mostram que são capazes de obedecer uma lei criada pelo próprio homem. É aqui que Deus separa. Se eles são capazes de obedecer uma lei criada pelo próprio homem, estão dispostos a dar a própria vida por causa dessa lei, eu vou dar ao meu povo uma lei que eles não precisam da lei dos homens, mas da minha lei para sobreviver. A lei do código não dá vida, mas a lei de Deus dá esperança e vida. Aleluia. Amém? Pegou isso aqui? Conseguiu captar? Conseguiu? Então, gente, isso é muito importante a gente observar esses detalhes aqui. Conseguiu entender? Segui. Pegou? Bonitinho? Peguei. Posso voltar para lá? Olha, fala para Deus. Querem perguntar mais alguma coisa? Natan está ali, cheio de interrogação. Vai, Natan. Não, Está tranquilo? Pastor, dá para dimensionar mais ou menos o século da atrás? Pode? Isso. Não, pastor, pra gente ler. O que você quer? Sim. Saber exatamente. O século. Aproximadamente. O século que foi escrito. O século que foi escrito, vamos lá. Se a história dos hebreus começa em 1700 a.C., os relatos de Moisés foram escritos a partir de 1450 a.C., então o código ele é antes disso. Talvez não se tenha isso É mesmo. só para ter dimensionado. Ele é bem antes só disso. estudar. Então, mas você consegue pegar isso aqui na história secular, que você abre lá e você vai ver. Estava exatamente 1000 a.C., né? Sei lá, alguma coisa do gênero lá, você vai conseguir pegar. Eu agora exatamente não tenho a data exata para informar para você, mas quando a gente se baseia pela época em que a Torá foi escrita, a gente consegue entender que automaticamente foi antes da lei, foi antes da Torá. Então, se a Torá começa a ser escrita em 1400 e alguma coisa, o código é antes disso, que permeia entre 1300 e 1200, ok? Amém? Já que é dos caldeus, de repente, de perto da bem no princípio, da cidade de Babel. Começa ali pelo menos pelo princípio em que os caldeus começam a dominar tudo, né? Eles se tornam um império. Eram os 5 primeiros impérios, Egito, depois vem aqui os caldeus, e por aí vai. Então, nesse período aí, eles precisavam realmente de leis. Tanto é que a escrita ela surge há 3.000 anos antes de Cristo. E quem são os precursores da escrita? Isso é isso. Quem são? Os caldeus? Não. Os egípcios. As primeiras letras usadas, tá? As primeiras letras usadas eram figuras. Estão achando até hoje, né? Figuras, desenhos. Entendeu? Então, automaticamente a escrita surgiu 3.000 anos antes de Cristo. Quem foram os primeiros a fazerem isso? Os egípcios, porque eles precisavam eles criavam gado, lidavam com a lavoura, eles precisavam contabilizar e automaticamente surgiu a escrita por causa disso. É muita coisa. Vamos lá. O Código de Hammurabi foi o primeiro código de leis da história e vigorou na Mesopotâmia. Lembra que eu te falei aqui de 1700 e alguma coisa? Foi o período em que Abraão surgiu na história, né? O povo sai do Egito, aquela história toda. Olha o que ele coloca aqui: 1000, tá? Hammurabi governou o primeiro Império Babilônico em 1792, tá? 1750 a.C. Esse código se baseava na lei de Tabelião, do Talião. Vamos lá. A contagem é crescente ou é decrescente? Antes de Cristo é crescente, né? Decrescente. De Cristo passa a ser crescente. Antes de Cristo é decrescente. Então vamos lá. Se o código
aparece em 1750, é tempo em que o povo, Abraão também surge nesse período mais ou menos, tá? E aí o livro, a Torá vai ser escrita em 1450, lembrando que a ordem é decrescente. Então veja a diferença de tempo do código para a Torá. Deu para entender? É só para a gente se basear. A ordem aqui não é crescente, é decrescente. Porque se eu colocar crescente, eu vou dizer que esse daqui veio primeiro. Então a ordem é o contrário. Quando vai se aproximando da vinda de Cristo, vai diminuindo. Né? Exatamente. Pegou aí, Anderson? Sim, é esse aí mesmo. Ok? Ok, Pri? Ok, Geise? Ok. Cabeça não está fazendo fumaça aí não? Não, tá legal. Tá tranquilo? Tranquilo aí, Maria? Posso voltar para cá? Quanto tempo levou para ser escrita? Em que lugar onde foi escrito? Vários lugares. Quais são os lugares que eu disse aqui? Palácios, monte, deserto, guerra. Prisões. Guerra, pastor? Josué é o quê? Homem de guerra. Não é? De guerra. Varão de guerra. Vamos lá. Esses autores aqui, a gente precisa até colocar aqui também, porque foram vários, sim ou não? Segundo a história bíblica, existem autores que não aparecem escritos. Esses elementos são chamados de... Os livros que aparecem sem a autoria de alguém são chamados de anônimos. Tá? Inclusive tem salmos que não aparecem quem escreveu, são chamados de salmos anônimos. Porém, né? Dentro da Bíblia nós temos um livro que levou quantos anos para ser escrito? Com aproximadamente, amém? 40 o que, pastor? 40 o quê? 40 escritores. Lembrando que o real autor é Deus. Ok? Eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Então são escritores. Eles não são autores diretos, eles são escritores. Ok? Então, levou quanto tempo para ser escrita? 16 séculos. Quantos autores aproximadamente? Tem livros que não aparece o autor? Tem. Você pode me dizer um? Falou Salmos. Vários salmos, né? Por exemplo, tem na Bíblia um livro que não cita o nome de Deus? Esther. Porém, se você pegar o original, o nome de Deus aparece nos acrósticos. Calma aí. No Salmo 119, se não me falha a memória. 19. Temos acróstico de letras hebraicas. Já viram ali? Alfa, o gama, o delta, zeta, eta. Viram ali? Aparece. Ok? Tem Bíblias que no livro de Eclesiastes também traz o alfabeto hebraico, pontuando os versículos. Segundo alguns expositores, dizem que esses mesmos acrósticos aparecem no livro de Esther. E obviamente eles revelam o nome de Deus através desses acrósticos. Porém, na tradução esses nomes não aparecem. Então, Deus não aparece escrito literalmente no livro. Mas eu te pergunto, Deus está no livro? Presente. Nem precisa. Nem precisa falar. Deus precisa ter seu nome no outdoor para manifestar o seu poder? Deus purinho. Maravilha! Amém, irmãos? Aí o varão quer ir pro E banco. ele ainda entra e diz: o nome não está, mas a mensagem é minha. Eu só prego, só quer ir pro banco. Meu nome não está, mas a mensagem é minha. O poder é meu, a graça é minha, a unção é minha, a misericórdia é minha. Amém, irmãos? Aí tem um pessoal lá de São Paulo que dá fala. Não, só Lá em prego São se eu Paulo, for pro aqui. banco. Ainda não, né? Só prego se eu Eu fui pregar numa festa esses dias, né? Varão, tu pode socorrer? Jesus, misericórdia. Quer o fulano que está aí? É fulano de tal. O que aconteceu com ele? Ele não pode vir, não. Tá
bom, não tem problema não, a gente vai. Dá vontade de postar no Instagram. Seja feita a vontade de Deus. Amém, irmãos? Eu não estava na agenda de vocês, mas eu estava na agenda de Deus. Sobre isso aí. Amém? Porque é impressionante isso aqui, quando a gente fala assim, eu não estou na tua agenda. Porque veja bem, eu entendo que se você está fazendo uma programação e veio o nome na tua cabeça, é Deus dizendo, eu quero fulano. E aí você ignora e diz assim, não, mas eu vou botar o Igor. José já veio aqui várias vezes, eu vou botar o Igor. Calma aí, não foi o primeiro nome que apareceu? José. Mas aí eu penso, o José já veio várias vezes, eu vou botar o Igor. Eu estou obedecendo a Deus? Não. Eu estou fazendo a minha vontade. Aí o que Deus faz? Sai Igor. Não é você, é o José. Obrigado, pastor. Tá? Amém? Amém. Vai não, filho, fica em casa. Amém, gente? Vamos lá. São quantos autores? 40, aproximadamente. Mas olha só, são aproximadamente 40 autores, escritores, perdão. E eu tenho 66 livros. Quantos livros eu tenho? 66. Eu tenho 37 no Antigo, enquanto no Novo? 39. 39 no Antigo. Tá ligado? E 27 aonde? No Novo Isso. Testamento. Então lá, 66 livros, ok? Bom, dentro desses 66 livros, tem livros que o autor não aparece. E aí fica a suposição teológica dizendo, talvez quem escreveu foi fulano, talvez quem escreveu foi ciclano, talvez quem escreveu foi o profeta fulano, e não sei quem, foi Salomão, foi Moisés, não sei quem. Ninguém fala. Quem foi? Não tem erro, falando que foi. Quem foi, querido? Não vai me edificar, só vai me dar conhecimento. Sim, óbvio, eu vou me tornar conhecedor, mas quem foi não vai me edificar, não vai me tornar mais crente nem menos crente. Deu para entender? Deu. Pegou aqui? Porque tem gente que se prende muito a esses detalhes. Não estou dizendo que você tenha que ignorar, pelo contrário, conhecimento é bom e a gente gosta, a gente paga para isso. Mas eu quero que você entenda que antes de você ter um curso teológico na cabeça, levando para lá e para cá, você depende do Espírito Santo para que esse curso funcione. Porque não adianta você ter um curso de teologia e achar que o teu curso de teologia é quem vai fazer você pregar. Você vai estudar 3 anos aqui e se depender do teu curso de teologia, tu não vai pregar nada. Porque tudo que eu aprendo aqui eu não consigo pregar, não, porque eu devo olhar para o outro lado aí. Você vai mostrar conhecimento, mas e daí? Aí o Espírito Santo diz assim, meu filho, eu te coloquei aqui para você perder tempo aqui dentro, mas à medida que você perde o tempo aqui, você ganha tempo comigo. Você ganha tempo comigo. E quem ganha tempo com o Senhor não perde tempo. É investimento. Amém? Está acabando. Vamos lá. Lugar onde foi escrito? Vários lugares, né? Tranquilo aí? Vamos lá. Conhecer o público-alvo. Qual é o público-alvo da Bíblia? Antigo Testamento. Qual é? Se tu não souber dessa, eu vou embora. Não, lógico, Israel, né? Israel. Público-alvo. Primeiro público-alvo era quem? Israel. Antigo Testamento. Novo Testamento. Quem é o público-alvo? Gentil. Igreja gentil. Ok? Essa é dizer que o público-alvo do Antigo Testamento é Israel, para que Israel mirasse porque, tipo assim, deixa eu tentar explicar o que eu pensei. Vai devagar. Porque Jonas ele vai profetizar fora de Israel. Sim. Então ele também quer dizer que o povo de Nínive era também alvo de Deus. Também. Então a gente pode dizer que Deus mirava em Israel para que Israel. A intenção de Deus. Sim, Veja bem.
qual era a intenção de Deus para o povo israelita. Precisa entender isso. Aí você de repente entra na história e diz assim, mas tem um Jonas pregando para os ninivitas. Pô, cara, calma aí, então tá fora disso aqui. Não, não tá fora. O público-alvo é Israel. Mas não quer dizer que a mensagem é toda veiculada somente para Israel. A mensagem é divulgada a Israel, é dada a Israel para que Israel fosse literalmente o que nós somos hoje. O exemplo. Ok? Qual era o motivo de Deus mirar Israel? Fazer de Israel uma nação modelo, tá? Seguidora, ok? Seguidora, adoradora, e através desse modelo, desse exemplo, fazer com que todas as nações da terra, da onde? Da terra. Tomassem conhecimento de quem? De Deus. Então, qual era o objetivo de Deus mirar Israel? Fazer de Israel modelo, seguidora, adoradora, levando toda a nação ou todas as nações da terra ao conhecimento de Deus. Agora de pé, gente. Amém? Qual é o público-alvo? Israel. Qual é a visão que eu tenho agora? Fazer de Israel um Fazer de Israel o quê? Mas pastor, esse modelo fracassou. Não fracassou 100% não. Não cumpriu não. Por quê? Porque nós estamos aqui. Estamos aqui por causa de quem? Por causa dele. Mesmo não indo, deixaram pra gente o manual. Deram molinho. Deu mole, eu vim. Aí o manual chegou na nossa mão. Aí Jesus olha e fala assim: figueira não tem fruto. Época de fruto tu não dá fruto. Nunca mais haja fruto em ti. Ela seca. Aí o que Jesus vai dizer logo em seguida? O que é isso? O que ele fez? Aí ele diz: olha só, vem um povo de língua diferente, vem um povo de costume diferente, vem um povo de cultura diferente que vai abraçar a mensagem. Ah não, mas não está errado. Mas João 10,16: convém que eu vá e ajunte outras ovelhas que não é a desse Ah não, pelo amor de Deus, Soltou o fino da granada. meu Deus do céu. Vamos lá, público-alvo do Antigo Testamento era quem? Israel. Qual era o objetivo? Ser modelo, seguidor e adoradora. Para quê? Para que outras Nações vieram fazer a Deus. Não cumpriram. Deus levanta quem? o Israel espiritual. Deus levanta quem? A igreja hoje está fazendo? Sim ou não? Sim. Então olha para esse crente que está do teu lado e diz para ele: obrigado, Deus. Obrigado. Eu e fulano. Diga, eu e fulano. Estamos fazendo. Eu e José. Estamos fazendo. Vamos continuar fazendo. Precisamos continuar fazendo. Meu Deus. Eu te amo, Espírito Santo. Amém? Pode entrar na marcha quem quiser, tá liberado. Tudo certo, né? Vem devagar, mas se eu faço não aguento, no 220. Que isso, pai? Vamos lá. Para a gente fechar o pacote. Falo que ele solta o pino da granada, já era. Vamos lá. Ele solta. Princípios básicos da hermenêutica. Recapitulando, qual é o primeiro? Conhecer o autor e a situação. Segundo? O padrão literário. Padrão literário. Terceiro? Tempo que foi escrito. Lugar Que foi escrito. Quinto? público-alvo. E o último? Poder Poder e desculpa. Poder divino. Poder. Ah, não, isso aqui é lento. Operando. Poder divino operando. Aí a hermenêutica diz assim: quem é que interpreta a Bíblia? Ela mesma. Quem é que está ajudando você a interpretar a Bíblia? O Espírito Santo. O que a hermenêutica diz? Eu sou apenas um auxiliar nessa hora. Só estou aqui para te mostrar o caminho. Quem vai te fazer entender é Ele.
Quem vai te levar na profundidade é Ele. É por isso que quem é ímpio e pega a Bíblia para ler não Não consegue ter entende. entendimento. Aí pega um crente da vida que se converteu agora, o cara já vai lá no fundo do poço, arranca. Que não entendiu isso? Eu trabalhei, pastor, para um advogado que ele leu a Bíblia por causa das leis que o senhor sabe que de vez em quando eles usam para defender algum cliente. Só que enquanto eu trabalhava lá, ele me perguntava coisas que ele não sabia. E aí quando eu falava, ele falava assim, mas eu já li isso aí várias vezes, eu não entendi assim. Eu tive dificuldade para entender. Lógico, aí por dentro eu ficava, tenho doutorado, mas não tenho o Espírito Santo. Exatamente. Nós tínhamos aqui vários advogados logo no início que estudavam com a gente. Vieram para cá, concluíram o curso aqui, entendeu? Aí eu ficava até pode, né? Vem para cá, mas precisa, não tem. Eu tinha um chefe que ele falava assim, olha só, eu sou católico, mas a gente não entende, eu não entendo, eu quero entender. Ele sentava com a gente para te explicar para ele, entendeu? É uma coisa de Deus, né? Então vamos lá, deixa eu voltar para cá, porque senão a gente acaba perdendo. Poder divino. Bom, poder divino operando. Essa é a última apresentação, a gente fecha aí esse capítulo aí. E eu volto a dizer, poder divino operando. De quem é o poder? Deus. Divino é o quê? Algo do céu. Algo do céu. Sobrenatural. Vamos lá, algo do céu, Divindade, algo da divindade. sobrenatural, mas o quê? Espiritual. Eu quero que vocês entendam que vocês estão trabalhando. Vocês estão trabalhando, como foi feito aqui no início, pegando uma palavra, ou duas palavras, ou uma frase. Na medida que vocês trabalham uma palavra, você vai extraindo dela todo um conteúdo somente numa palavra. Você consegue entender isso aqui, gente? Sabe o que é isso aqui, à luz da Bíblia? Sabe o que é isso à luz da Bíblia? Poder divino operando. Quando eu falo de divino, eu falo de divindade. Quando eu falo de divindade, eu falo de Deus. Pai e Filho, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Quando eu falo de Deus, tá? Eu lembro da sua deidade. Quando eu lembro da sua deidade, eu lembro que Ele é soberano, que Ele é eterno, que Ele é imutável. Amém? Uma palavra. Uma palavra pode me levar a uma dimensão. Amém? E uma palavra basta. Uma palavra basta. Exato. Não precisa muita coisa. Não precisa enfeitar pavão. Porque Deus não fala nos enfeites. Deus fala na graça. Deus não fala nos enfeites. Quem enfeita sou eu. Porque eu acho que fica mais bonito. Deus fala na graça. Porque o hebraico, né? Porque a palavra do hebraico me dá um entendimento claro. Hoje, por exemplo, nós estamos fazendo uma obra e eu precisei pegar no original algumas palavras apenas para dar uma tenacidade maior ao conteúdo, né? E aí eu encontrei algumas palavras que falam sobre reverência, por exemplo, né? Eu peguei, por exemplo, mãe, tá? Peguei essa palavra, mãe. Precisei de uma outra palavra, né? Para trabalhar o que eu estava utilizando. Eu encontrei a palavra fobo, vem de fobia, que denota medo, pavor. Só que a palavra
Fobia, que fala de medo, que fala de pavor, também fala de reverência. Também fala de temor. Então, dentro da palavra fogo, eu encontro medo, pavor, temor e reverência. Só que aí, para qualificar a palavra reverência, eu precisei utilizar a expressão sobremai. A expressão sobremai vai me dizer que reverência é algo que me leva a, se eu acho aqui a palavra, adorar. Então, em sobremai eu tenho reverência e adoração. Está vendo aqui a riqueza? Eu posso utilizar das expressões? Posso. Eu vou usá-las para enriquecer a minha mensagem? Até posso, devo usar. Mas eu não posso ficar o tempo todo, porque sobremai, irmão. Eu falei isso. Porque fogo, irmão. Mas até sobremai. Você está entendendo? Ou sobremai. Você usar a expressão uma vez, duas vezes, é até legal. Caraca, eu usou um termo ali sinistro, gostei. Para dar um entendimento, é bom. E o Espírito Santo até permite, mas quando você começa a querer mostrar, fica sozinho. Né? Tu fica sozinho, a graça vai embora. Eu não consigo alcançar. Perdeu a dependência. Perdeu a dependência. A visão vai ser não precisa mais de mim. Sobremai, quero falar em língua. Aqui a gente tem um cara que vinha pregar no Bem Mais, que ele tinha esse problema. Eu cheguei e falei para ele, os seus primeiros 30 minutos de mensagem é uma coisa assustadora, você leva ao céu com toda a propriedade, mas o restante, meu filho, só a graça e a misericórdia para te aguentar. Ah, por quê? Porque o hebraico diz isso, porque a palavra hebraica diz isso, porque a palavra... Eu não sou contra, eu gosto, mas não é assim que funciona. O Espírito Santo olha assim, meu querido. É para quem estuda, gosta de estudar, gosta de... Se você está dentro de uma sala de aula, como por exemplo ele ministrando uma palestra, meu irmão, eu viajei no grego, no hebraico, no aramaico junto com ele. Estou dentro contigo, que é palestra. Mas pregação, a coisa muda. Amém? Amém. Tira tudinho isso aí que eu aprendi, fica só A do público-alvo, né, pastor? Não, às vezes a gente lembra. Hoje o Espírito Santo lembra. Vamos lá, então, poder divino operando. Tá bom, gente? A hermenêutica nunca vai conseguir eliminar esse poder divino operando na sua vida. Pegou? Por quê? Porque quando ela vê que é poder operando, ela deixa o poder operar.Ela entra e entra. O negócio agora é espiritual, não é mais comigo. cada um no seu quadrado. É, exatamente. Tá bom? A hermenêutica é importante para mim? É. Mas a própria hermenêutica diz que... a gente vai ver muito mais coisa aqui sobre o significado de palavras que são usadas como prosopopeia, metanoia. A gente vai falar sobre tudo isso ainda. Tá? Eu espero que na próxima a gente aborde essa área aqui e a gente feche o pacote com vocês. Tá bom? Tem uma série de palavras que vão ser colocadas aqui que é fundamental para o pregador, para a pregadora. Tudo bem. Eu não vou pregar mais na sua frente. Você, pega isso aqui. Você pode até não usar a palavra, mas quando você estiver usando a pregação, você vai lembrar da palavra. Quando você estiver pregando, você vai lembrar, rapaz, isso aqui é uma prosopopeia. Só que você não vai dizer prosopopeia. Mas na sua cabeça, o termo que você está usando é uma prosopopeia. É uma sinédoque. Ok? Amém? Rapaz, eu acabei de usar uma sinédoque. Claro que não vai falar isso para ela. Seja renovado. Entendeu? Mas dentro da tua pregação, rapaz, eu usei uma prosopopeia, eu usei uma sinódica. E rapaz, que negócio é esse? É assim que funciona. Amém, gente? Amém. Prazer extraordinário estar com vocês mais uma vez. O chefe diz inenarrável, a gente diz extraordinário. E está todo mundo em casa dando glória e aleluia. Tá bom?